Vem cá, presbítera Fabíola, abençoa a nossa vida. Receba ela com uma salva de palmas para Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém? Glória a Deus. Que bom que vocês vieram mesmo com chuva, né? Tem gente que deixa de vir para a igreja por causa da chuva. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Eu já vou convidar vocês para abrirem comigo no livro de Hebreus. Quem aqui está fazendo a leitura do plano anual da Bíblia? Olha, a galera é boa, mas ainda falta outra, hein? Hoje já está em dia? Amém. Hoje a gente viu Êxodo, né? A gente está falando um pouquinho de Moisés. E está muito legal. Quem não está fazendo, vale a pena. Tem um devocional no final, que é muito edificante. É muito bom mesmo. Né? Moisés, ele foi levantado como grande líder. Aí a gente pode falar muito, porque vai pegar agora, vai dar spoiler, né? Que está chegando, a primeira vez que está lendo a Bíblia. Mas é muito interessante, né? Ele foi levantado como líder de um povo que estava sendo escravo. E na carta aos Hebreus, no capítulo 11, a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse homem. É uma carta que o autor ele é desconhecido, né? Mas Moisés ele é aqui destacado pela fé. Capítulo 11, versículo 23. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 23, fala assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado dos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todos. Essa parte a gente não chegou ainda, né? Amém. Dessa galeria dos heróis da fé que a gente conhece, o que mais me chamou a atenção aqui, no livro de Hebreus, é que ele começa no primeiro versículo falando: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, pois viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. O que me chamou a atenção aqui nesse versículo, no primeiro versículo que a gente leu, 23, é que, embora não tivesse os nomes dos pais dele, com conexão ao exemplo de Moisés, os pais deles também estavam na galeria dos heróis da fé. E isso é muito interessante, porque a gente para pensar que, quando ele fala, pela fé eles não temeram o decreto, eu entendo que a fé de Moisés foi herdada pelos pais. E isso é muito bonito. E eu parei nesse versículo. Então, lendo isso, eu acabo entendendo que essa fé de Moisés, ela teve que enfrentar, que ele enfrentou o faraó, embora ele tivesse sido filho, ou a gente vai chegar lá um pouquinho, essa herança ela foi uma entrega que começou lá quando ele era bebê. Né? Então, a gente conhece um pouco da história, quem não conhece profundamente, mas a gente sempre é uma história que é bem falada, principalmente quando é criança, escola bíblica, né? Então, o faraó estava muito bravo com o crescimento do povo de Israel. Ele está virado, assim, achando que eles iam tomar conta de tudo. Então, ele queria fazer com que todos os recém-nascidos fossem mortos. Então, ele mandou matar. E aí, o que acontece? Ele pede para as parteiras, quando estiverem lá na hora do parto, para, se fosse menina, deixasse viver, e se fosse menino, que ele matasse. Né? Então, porque ele não queria ver aquela geração de hebreus lá pela terra. Né? E a gente consegue ver aqui a intenção do diabo já querendo matar o futuro. Porque só sobrando meninas, o que aconteceria? Elas iam casar com os egípcios e acabar com esse povo todo. E acabando com esse povo que era escolhido de Deus,
que de onde viria o nosso Salvador, não viria o Salvador. Então, Satanás, ele já, desde ali, ele já vem elaborando o plano dele, desde o comecinho, às vezes nas coisas mínimas, a gente acha que é só um detalhe da história, e aí está Satanás atrás do faraó, né, por trás do faraó. Então, por trás do faraó, tinha um plano do diabo para tentar impedir o nascimento de Moisés, que, quando adulto, ele libertaria o seu povo. Né? Então, como eu falei, ele pede para as parteiras não matarem os que tivessem nascido homem, só que elas não desobedecem. Por temor a Deus, elas não aceitam, não fazem isso. E aí ele pergunta, porque ela fala, não, mas as hebreias são muito fortes, e aí quando eu chego lá, os meninos já nasceram. Então, elas já falam isso para ele, e aí ele fica mais bravo ainda e ordena ao povo que pegasse as meninas, deixasse salva, mas que todos os meninos fossem jogados no rio, né, que fosse jogado para morrer. E é aqui que a gente encontra a história dos pais de Moisés. Né? Eu fico imaginando quantas pessoas, por medo, eu não sei se os pais que tinham que fazer, ou se os soldados que iam lá e jogavam no rio, mas quantas pessoas, por medo, por opressão, obedeceram essa ordem de Faraó, ouviram a voz do Faraó, né? Mas, assim, no meio de tanto choro, no meio de tanta dor, no meio de tanto sofrimento, a gente encontra aqui. O Senhor levantou os pais de Moisés, levantou eles como homens cheios de fé, com uma atitude que garantiu a sobrevivência da família dele. E aí, como a gente viu, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais. Aí eu fico imaginando, né, gente? Imagina você esconder uma criança, um bebê, por 3 meses. Ou eu fiquei pensando, ou Deus deu uma bela de uma providência para aquela criança não abrir a boca, ou, eu não sei, porque criança, ela chora. Não tem como você falar, não chora. A criança, ela brinca, ela faz barulhinhos, enfim. Como é que você vai fazer? As gracinhas dela, como é que você vai segurar um bebê durante 3 meses sem fazer barulho nenhum? Né? E aí é mais um dos milagres que a gente, depois a gente vai descobrir como é que foi. Mas, aparentemente, os pais deles não estavam preocupados com isso. Eles não estavam preocupados se o barulho dele ia chamar atenção. Eles não estavam preocupados se o barulho deles ia ser um grande risco para a vida deles, porque eles já tinham a confiança e eles já sabiam qual era o propósito ali, eles temendo a Deus e confiando no Senhor. Então, eles defenderam a honra de Deus através do filho, e que reconheceu no filho dele, né, Moisés, o chamado antes mesmo dele começar a falar, antes mesmo dele começar a andar. E aí a gente vê muito o amor, né? Porque o amor, ele supre tudo. O amor que ele tinha era tão grande que supriu até o medo. Então, o temor ao Senhor, a fazer a vontade do Senhor, supriu até o medo. Então, do contrário, seria muito difícil, né, eles esconderem aquela criança naquele lugar e, enfim, só um momento para colocar. Só que aos olhos de quem confiava em Deus, como a mãe e o pai, ela sabia que ela não estava colocando o filho dela no rio. Por que eu estou falando isso? Mais para frente eu vou ler com vocês uma parte, para quem não conhece a história, que ela coloca o filho dentro de um cesto e é deixado no rio. Ao contrário da voz que foi falado pelo faraó, que era para jogar no rio, para morrer e afogar aquelas crianças, a voz que ela ouviu era outra. Então, mesmo que fosse o mesmo rio, ela enxergava aquele rio de uma outra forma. Ela enxergava o rio como águas vivas. Amém? Então, ela prepara o cesto, ela sela com betume, ela põe piche para não entrar água, né? Eu fico imaginando o coração daquela mãe ali, preparando o cesto, sabendo que vai colocar o filho, e se não der conta esse piche, esse betume, e se entrar água, e o coração, imagina, aflito. Por mais que ela soubesse da providência de Deus, é mãe, né? Então, dá aquela aflição, você fica... Mas só que ela não se intimidou. Então, depois de esconder por 3 meses, ela lançou seu filho sobre as águas, mas aí a diferença era que ela estava lançando os filhos dela sobre a palavra de Deus, né? Então, essa é a diferença. Então, ela tinha entendido que a única maneira de evitar a extinção da nossa herança e da nossa descendência é lançar os nossos tesouros, porque aquele menino era o tesouro dela. Qual filho que não é nosso tesouro? Né? O Kiko da nossa vida, né? Eu brinco com o Rafa, meu tesouro. Quem não é? A mãe que não é o tesouro, o filho, né? Então, ela entendeu isso. Ela não sabia, mas aquelas águas trariam abundância de vida, como está lá em Ezequiel, né? 47. E todo aquele que caminhar nas correntezas dessas águas purificadoras que saem do templo vai se deparar com o cenário de vida que elas produzem. Ou seja, a gente pode ver tudo isso, essa fé dela, essa confiança no resultado na vida do próprio Moisés. Então, tudo isso para a gente ver que da herança
dela, Moisés, ele aprendeu a fé que a gente vê na história de Moisés através dos pais que foram homens, o homem e a mulher de fé, né? E ela lançou sobre as águas o seu melhor, o seu grande tesouro, o seu filho Moisés, para reencontrá-lo e depois assistir à honra dele mais tarde. Então, para a gente entender um pouquinho, lá em Êxodo 2, 3, fala assim: como que começou isso? E a mulher concebeu e deu luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha do faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto de carriçal, enviou uma criada e tomou. Abrindo o cesto, viu a criança. Eis que o menino chorava. Então, ele chorava, né? Amém? Teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então, disse a sua irmã. A irmã dele estava acompanhando, né? Então, ela chegou perto e falou: queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha do faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do faraó: leva esse menino e cria, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Gente, essa mulher ela vai criar o próprio filho e ainda vai receber salário para criar o filho. Que mãe que não gostaria de fazer isso? Não é verdade, gente? Isso é só Deus. Isso é um sonho. Então, quando a gente lança a nossa semente através da ministração da palavra que sai do altar, a gente garante não só uma continuidade do que é de valor, mas também um crescimento e a multiplicação. Isso é muito importante a gente entender. Quando a gente lança através de uma palavra, a palavra que vem do altar, as águas vivas que vêm do altar, quando a gente entende isso, a gente está trazendo essa multiplicação e esse crescimento para a nossa vida. Então, a gente tem que começar a colocar a nossa confiança no Senhor. E aí, eu entendo que Joquebede, né, vamos falar um pouquinho da mãe, porque a mãe, acho que sente mais do calo apertar, ela creu no impossível. Ela tinha uma sentença de morte, porque era ordenado que todos ali morressem, para todos os hebreus recém-nascidos, mas ela creu no poder da vida que é o Senhor. Ela não permitiu que seu precioso tesouro da mamãe, seu filho, fosse jogado naquelas águas turbulentas, que as águas que eram para matar os meninos. Então, ela confiou em Deus, no Deus do milagre, que iria dar toda a condição, vida, saúde necessária para continuar aquela herança. Tem alguma coisa que é impossível para você hoje? Tem alguma coisa que hoje você olha assim para dentro e fala: não dá, pelos meus olhos é impossível acontecer, é impossível resolver? Se tiver alguma coisa, eu vou te falar uma coisa, vou te lembrar, na verdade. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Coloca isso no teu coração. Para Deus, nada é impossível. Você pode não enxergar, você pode olhar, falar que não tem jeito, que não tem solução, já acabou, é o fim. Mas para Deus não há impossível. A gente está no ano de Daniel, é só lembrar da cova dos leões, a gente lembrar da fornalha. Para Deus não tem nada impossível. O que é impossível para você hoje? Então, creia. Decida hoje crer nesse Deus do impossível. Em segundo lugar, ela confiou que não perderia o seu tesouro. Ela entregou sabendo que ela estava sendo abençoada por Deus. Enquanto um monte de criança estava morrendo ali, ou seja, um monte de tesouros, né? Que eram tesouros de outras mães. Estavam afundando na água. Joquebede sabia que o tesouro dela não ia morrer. Ela tinha confiança em Deus. E ao invés de ficar pensando negativo, que não ia dar certo, que alguma coisa ia acontecer, meu Deus, eu coloquei na água e agora... Não, ela confiou. Ela sabia que tinha dado o melhor dela. O que impede hoje você de confiar a entregar o seu melhor para o Senhor? O que tem te impedido de confiar que você, entregando no altar do Senhor, Ele tem muito mais para a sua vida? Entrega a sua vida, entrega os seus sentimentos, entrega as suas finanças. O que tem impedido hoje de você entregar o seu melhor para o Senhor? Então, muda o pensamento, muda todo o pensamento negativo, todo o pensamento que diz que não vai dar certo, que não é dessa forma. Muda hoje. Decida confiar. Lança sobre as águas do Senhor aquilo que você tem o melhor para entregar para Ele. Entrega nas mãos dele. Joquebede, ela não teve medo. Ela não ficou pensando, ela não ficou se questionando, ela não permitiu que a mente dela vacilasse entre dois pensamentos. Ela foi ousada. Ela fez pela fé. Deus mandou? Eu vou fazer. E ela olhou para o amanhã, ela olhou para frente,
para a sobrevivência do seu tesouro. Ela lançou sobre as águas o seu maior tesouro, que depois ela reencontrou com ele. A palavra fala em Eclesiastes 11:1, lança teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o achará. Lançar o pão pode representar aquela oferta especial, é o seu pão, é a oferta especial, aquilo que você tem para dar para o Senhor. E porque ela creu no impossível, confiou e não teve medo, ela viveu livramentos, prosperidade, sustento, libertação, multiplicação e expansão. A Joquebede, ela colheu essa oferta com livramentos, que assegurou a vida do filho dela, assegurou a vida das pessoas depois, ela possibilitou a sobrevivência da sua herança, com aquela atitude que ela teve. Qual que é o livramento que você precisa para hoje? Pense um pouquinho. Joquebede, ela colheu prosperidade e sustento. Mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de ameaça, de tormento, Joquebede, ela pode viver a prosperidade. Uma pessoa que era para entregar o seu filho para a morte, ela recebia para cuidar do seu próprio filho. Então, ela viveu essa prosperidade na vida dela, essa provisão. Então, a sua oferta de fé e ousadia, né, em lançar nas águas, trouxe de volta o filho dela e ela ainda continua recebendo por isso. Né? Ela viveu o que está na palavra, né, que fala, dai, dar-se-vos-á, está lá em Lucas. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. E eu entendo que quando lançamos nosso tesouro diante do Senhor, a gente vive um retorno de condições superiores e plenas. Faça esse desafio, é uma bênção. Em terceiro lugar, ela teve a libertação, a multiplicação e a expansão. Os israelitas, eles viviam como escravos naquela terra. Por causa da confiança de Joquebede em lançar seu filho, ela deixou que o filho dela, essa atitude fez com que o filho dela vivesse e virasse o grande libertador daquele povo que era escravo. Então, escravo libertador, por causa daquela oferta dela, de entregar o seu filho, de entregar o seu tesouro, ela libertou aquela nação também. E hoje eu quero te convidar a lançar o seu tesouro sobre as águas. Eu vou pedir para que vocês peguem esse envelope, fiquem de pé para a gente orar. Amém? Amém. Senhor, olha o teu povo aqui, meu Deus. Eu quero te louvar, te agradecer para que essa palavra tenha entrado no coração de forma de entendimento, de que quando nós lançamos a nossa semente, que essa semente que seja lançada hoje, a gente sabe que a gente lança a semente estando se assegurando do nosso futuro, do nosso bom futuro, para a nossa casa, assim como foi aquela mãe, e também permitindo para que essa casa de oração permaneça aberta para aqueles que estão escravos hoje em dia, que ainda não conhecem a Deus, eles tenham esse encontro com o amor, com Deus de amor, que tenham o livramento, como aquele povo teve. Senhor, nosso tesouro não vai afundar, mas ele vai se desenvolver, ele vai crescer, multiplicar e alcançar os extremos dessa terra. Senhor, nos dá sabedoria para administrar os nossos tesouros. O propósito de Deus, ele vai além do que aquilo que a gente imagina. O Senhor colocou a filha do faraó para cuidar daquele menino. E a tua palavra diz que o Senhor levanta o ímpios para abençoar o justo. Senhor, nós estamos aqui como os ofertantes e dizimistas da tua casa, te agradecendo, te louvando, Senhor, e crendo que o Senhor é um Deus do sobrenatural. E que assim como o teu povo, Senhor, que viveu o milagre, que viveu a libertação, eu declaro sobre a vida de cada um aqui a libertação nas áreas que eles precisam, principalmente nas finanças. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer. Amém. Glória a Deus. Venham com alegria dizimar e ofertar na casa do Senhor. Deus abençoe. Sei que está